O ministro, então, da Fazenda, ele anunciou um conjunto de novas medidas que será enviado pelo Congresso por meio de uma medida provisória. Já foi publicada hoje, portanto, começa a valer, mas depois tem que ser apreciada pelo Congresso Nacional. Essas medidas buscam, entre outros pontos, assegurar que o governo consiga cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024. Segundo Haddad, o novo pacote dá continuidade à intenção do governo de combater o chamado gasto tributário. Gasto tributário é quando o governo renuncia ou perde a arrecadação de impostos para algum objetivo econômico ou social. São 3 medidas que foram editadas nesta medida provisória e depois serão encaminhadas para o Congresso Nacional. Vamos ver o que o ministro Fernando Haddad falou ontem numa fala à imprensa de forma mais genérica sobre este pacote. Roda aí, Paty. Como tudo no Brasil, né? Todo jabuti que é colocado numa árvore, a coisa mais difícil é tirar ele da árvore. Ele fica lá e não tem escada que alcance o bichinho. Então fica difícil administrar assim. Então nós temos que fazer uma avaliação do gasto público e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não se justifica mais, isso aqui tem que ter uma regra de planejamento, para que a máquina pública, independentemente de governos, funcione adequadamente. Então, essas não são propostas para um governo, são propostas de Estado para que a máquina funcione adequadamente, para que nós tenhamos condições de fazer ela funcionar melhor em 2024 do que funcionou em 2023. Bosco, o que você acha desta fala do ministro da Fazenda, falando sobre essas medidas que foram efetivadas hoje nesta medida provisória? Olha, Afonso, vou fazer aqui uma breve síntese disso, né? Essa desoneração da folha de pagamento, ela tem origem lá no governo Dilma, né? Ela busca, na prática, quando o governo adere a um apelo para a adoção de medidas que possam estimular o emprego, né? Geralmente, em momentos de crise, surgem essas ideias. E no governo Dilma se adotou essa questão da desoneração da folha de 17 segmentos, que são os segmentos que mais contribuem estrategicamente para essa questão do emprego, né? E o efetivo resultado na economia, né? O problema é que isso foi se prorrogando sucessivas vezes, né? Veio a pandemia, ficou mais justificado ainda a prorrogação dessa medida. Inclusive, na pandemia, se tentou, os setores empresariais, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e grupos empresariais tentaram, pelo parlamento, na verdade, ampliar, estender a toda a economia essa desoneração. Isso ficou para depois. Vamos ver agora o governo Lula. Houve a pressão aí no conjunto, no contexto das negociações em torno do arcabouço fiscal, CARF, enfim, desse esforço pela substituição do teto de gastos e do arcabouço fiscal, que é uma nova estrutura com o mesmo propósito de você limitar gastos. Esse assunto voltou, né? E a prorrogação desse benefício para esses 17 segmentos foi aprovada no Congresso depois de muitas negociações com o governo. Daí, nessa ocasião, ficou estabelecido que essa prorrogação se estenderia até 2027. Não é? E, por isso, a surpresa dos parlamentares agora com uma medida provisória em que o Haddad coloca em outros termos essa questão, propondo um escalonamento, uma gradualização dentro do contexto da preservação desse benefício, ou seja, que até 2027 gradualmente sejam feitas, reduzidas, né, as desonerações da folha. O impacto disso político foi muito ruim, porque, primeiro, o momento, né? Você pegar de surpresa o parlamento no final do ano,
com os trabalhos já encerrados, né? E, ao fazer isso, você, evidentemente, coloca uma nova questão para ser resolvida em 2024. Teria sido, e essa é a grande reclamação dos congressistas, teria sido menos agressivo se o governo colocasse um projeto de lei para ser discutido, porque a medida provisória ela já tem vigência imediata a partir do momento que ela é apresentada e até que o Congresso se debruce sobre ela. Então, cria ali o que eles chamam de uma insegurança jurídica, em função de que esses setores empresariais da economia, eles entram o ano de 2024 com uma dúvida colocada ao apagar das luzes, ou seja, vai prevalecer a medida provisória do governo ou vai prevalecer aquilo que o Congresso aprovou, né? Essa é a questão política que talvez não tenha sido o caminho melhor para o Haddad. O Haddad, a parte essa questão da forma, do meio, se medida provisória ou projeto de lei, o Haddad está fazendo o papel dele, né, de lutar pelo esforço de arrecadação fiscal, porque o arcabouço que ele concebeu e foi aprovado pelo Congresso para substituir o teto de gastos, ele é uma ferramenta basicamente completamente dependente de arrecadação, né? Tem que arrecadar mais, e é uma arrecadação brutal, porque ele tem que ir para casa dos 150 bi. Esse é o esforço que o governo mínimo que o governo precisa fazer para garantir esse déficit zero. Então, com esse comportamento, o Haddad mostra que o governo está no esforço continuado, não vai parar, de arrecadação para atingir esse déficit zero. Ele não será atingido, não há tempo para isso, ninguém acha que isso vai acontecer. Mas todos concordam que é preciso manter a meta do déficit zero, porque se você a retira, você está, então, tirando ali um parâmetro, tirando uma referência até conceitual de que você está desistindo e que essa meta pode ser um pouco menos e tal, e isso nunca é bom, porque a economia vive de expectativas, de perspectivas, né? E então o esforço continuado do ministro é um bom sinal. Agora, essa ocasião do final do ano, com medida provisória, de fato, não é uma coisa comum, não é uma coisa amistosa, digamos assim, né? Embora possa nem ter sido essa a intenção do Fernando Haddad, é o que politicamente repercute, né? Pela reação que nós vimos aí, vamos ver no programa, de grande parte dos empresários e de grande parte dos parlamentares, ela é toda nesse sentido. Não de que não se possa rediscutir o que já foi aprovado no que diz respeito à gestão daquilo que foi aprovado, mas quanto ao meio escolhido pelo governo de fazê-lo, de primeiro a surpresa, segundo a medida provisória, e terceiro o momento, final do ano, né? Da semana que vem já é 2024. Então, ao recesso parlamentar, a gente sabe que se segue aí um janeiro morno, né? Um fevereiro que será o mês em que a nova legislatura começa a se arrumar, e é principalmente um ano de campanha eleitoral, ou seja, é um ano difícil de você fazer a logística de trazer as pessoas, de rediscutir um assunto e derrubar uma medida provisória, porque é o que provavelmente vai acontecer, né? E para depois se voltar para suas campanhas. Então, para o Congresso foi uma jogada do Haddad muito, muito assim, com o poder de causar grande irritação.